eu sou da época do Tupac, então não entendo muito mais de rap, mas um rap que o tal do K-pop, uma coisa assim, teria começado uma campanha no Instagram para que todos, no Instagram não, que Instagram já é coisa de velho, no TikTok, para que um bando de adolescentes com um QI normalmente abaixo de 80 se inscrevessem no rally para tomar o lugar de quem tivesse intenção de ir. Então, os gênios, não sabendo que, na verdade, não tem limite de inscritos, se registraram, supostamente se registraram em massa. Eles não sabem qual foi a extensão disso, mas supostamente se registraram em massa para tomar os lugares dos verdadeiros apoiadores do Trump. E começaram a contar essa história na internet, e muita gente boa, inclusive o Alex Salve, que já da One American News, que é o segundo maior canal conservador aqui americano, deram essa notícia. O Alex Salve, que me entrevistou já há um tempo atrás, entrevistou o Eduardo Bolsonaro, é um cara bom. O próprio Leandro Ruschel caiu nesse conto de que isso teria sido a razão para o fracasso. Não teve nada a ver. Primeiro que não foi fracasso, o número de pessoas que foi menor do que o esperado, por essas razões que eu explicitei. Segundo que, se houve essa ação, ela não teve absolutamente nenhum efeito, porque não existe isso do sujeito se inscrever e tomar o lugar de ninguém. E terceiro, porque o próprio sistema da campanha, qualquer sistema minimamente eficaz, verifica se os números de celulares são verdadeiros, cruzam com uma série de bancos de dados e evitam isso. Bom, a imprensa inteira americana noticiou, o Trump foi enganado por um monte de adolescentes. Ninguém se preocupou em checar a notícia ou não. O Brad Parscale, que é o coordenador da campanha do Trump, teve que emitir uma nota explicando isso aqui, que eu acho que é óbvio, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Basta qualquer pessoa que tenha ido a um comício do Trump, ou qualquer jornalista que tenha o mínimo de interesse de checar a notícia, saberia, não faz o menor sentido, mas mesmo assim a imprensa continua noticiando como se o Trump tivesse sido enganado a campanha do Trump tivesse sido enganada por um bando de adolescentes. Falso, simplesmente fake news. E ficou por isso mesmo. Mas a moral da história foi que, no final, mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao vivo o rally pela internet, e alguns milhões de pessoas assistiram depois e a cobertura nos canais de imprensa. O discurso do Trump foi absolutamente espetacular, foi energizante, ele estava muito à vontade, estava bem no palco, e não foi, talvez não tenha sido o retorno retumbante que ele gostaria, mas longe de ter sido um fracasso. Eu não sei qual é o político hoje no mundo que coloca 6.500 pessoas no meio de uma pandemia para assistir ele falar numa arena. Em Tulsa, Oklahoma. Não foi em Los Angeles, não foi em Miami, foi em Tulsa, Oklahoma. Muito bem pontuado, né? E a audiência da Fox no sábado à noite foi histórica, né? Foi a maior da história, segundo... Audiência histórica. O que acontece é o seguinte, e isso está acontecendo no Brasil também. As manifestações de ontem foram as maiores manifestações da história do Brasil? Não foram as maiores manifestações da história do Brasil. Mas tem que ver que tem muita gente, e muita gente principalmente de mais idade, que está responsavelmente até, não estou dizendo que é irresponsável quem vai, mas a pessoa quer se preservar, está optando por ficar em casa nesse momento. Então o sujeito, você se coloca nessa posição, você é um apoiador do Donald Trump, você já tem mais idade, você vai querer correr o risco de, primeiro, não sabe se tem um evento ou se não tem um evento, então você não vai, se você mora fora da cidade, você vai se programar para ir, eu acho que não vai ter, aquele negócio acaba não indo. Segundo, tem que correr o risco de um conflito com a Antifa. Eu que sou carioca, crescido indo no Maracanã, muitas vezes a gente não ia no estádio, e as famílias passaram muito tempo sem ir nos estádios de futebol no Maracanã, porque tinham medo de confronto com as torcidas organizadas. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas a gente tinha medo de ir ao Maracanã.
É a mesma coisa, a Antifa é um bando de. E estavam destruindo os Estados Unidos inteiro. E terceiro, essa questão de. Eu vou estar num estádio de futebol, num estádio de basquete, vou sentar do lado de uma pessoa, não tem distanciamento social, não tem nada disso. Vale a pena me expor e correr esse risco nesse momento? No somatório dessas coisas, eu acho que 6.500 pessoas teriam feito. Mais uma vez, né? Em Tulsa, Oklahoma, né? Não foi em Nova York, não foi em Chicago, né? Exatamente. Então, como bem pontuado aí. Você pula, a imprensa americana usando o fato para criar uma narrativa. Nada de novo sobre o sol, né? Não, nada de novo sobre o sol, mas eu queria só perguntar ao Paulo, porque eu vi umas notícias aqui muito rapidamente que a Fox News, na noite do rally, teve a sua maior audiência da história naquele dia, não sei se era sábado, domingo, não me lembro. Se isso é assim mesmo ou não é. E depois eu também queria... Uma coisa que me chamou a atenção foi que eu vi certos trechos do discurso do Trump e havia realmente um entusiasmo grande no público e uma comunicação boa do Trump com o público, o que mostra, eu acho o seguinte, tudo aquilo que é revelado pelo 1 milhão de inscrições, ainda que nesse 1 milhão de inscrições possa ter havido gente que foi para tentar sabotar, mas isso será um amar. Isso mostra uma adesão profunda ao Trump. Eu, outro dia, estava conversando com um barbeiro e que mora aqui na periferia de São Paulo e ele perguntou sobre o Bolsonaro e eu depois devolvi a pergunta para ele. E ele me disse o seguinte, olha, o que é fato é o seguinte, há muita gente que apoia o Bolsonaro, mas não fala, não diz. Bom, e isso que você está dizendo, quer dizer, foram 6.500 pessoas por essas circunstâncias todas, mas não tira todo o resto das pessoas que efetivamente o apoiam e estão em casa. Que estão em casa por várias razões, porque não puderam ir, porque tiveram receio dos antifas, por outras razões que você deu aí. E a mim me pareceu o seguinte, que o público que estava ali era muito revelador dessa, a palavra não é muito boa, mas dessa eletricidade boa que há no público a favor do Trump. Não sei se você concorda com isso ou não concorda com isso. Paulo. Paulo, quer comentar? Você está mudo, Paulo. Voltei? Isso. Perdão. Eu acho que o Trump não está no seu melhor momento, do ponto de vista eleitoral. E eu tenho que ser bastante sincero e objetivo em relação a isso. A economia americana passa por um momento difícil, como todas as economias mundiais, e existe um componente muito forte econômico nas eleições. Então o Trump conta com a base dele, a base continua muito entusiasmada principalmente por estes ataques da Antifa. Já comentamos aqui sobre o recorde de arrecadação que a campanha teve na semana, no domingo anterior, por conta dos ataques da Antifa. Mas, posto isso, eu acho que a campanha do Trump, o Trump não está no seu melhor momento. A resposta a esses ataques talvez não tenha sido tão enfática quanto o eleitor gostaria. É um momento delicado. A economia e esse componente talvez tenham colocado o Trump não no seu melhor momento, mas a eleição em novembro, está em junho, e os momentos, os assuntos, eles passam muito depressa numa campanha eleitoral. O problema da maioria dos analistas políticos é que eles tendem a achar que as coisas vão se manter numa campanha eleitoral, quando eu acho que a melhor maneira de você tentar compreender
uma campanha eleitoral é você ver a direção que as ideias vão acabar caminhando, não o calor simplesmente o calor do momento. Quando o Trump também aconteceu dele ficar muitos meses sem poder se comunicar diretamente com o público dele, principalmente recentemente. Ele teve um período ali bom, falando todos os dias nas coletivas de imprensa relativas ao coronavírus. Quando isso acabou, ele perdeu um pouco desse elo direto com os eleitores. O noticiário ficou muito focado em simplesmente assuntos relacionados à questão racial, ao ponto de, isso é muito interessante, uma pesquisa que a Fox News publicou nessa semana, publicou no sábado, se eu não me engano, ou na sexta-feira, onde ela colocou que 67% dos americanos consideram que o coronavírus é um problema sério para a América. 67% dos americanos consideram que o desemprego é um problema sério para a América. E 64% dos americanos, numa pesquisa com 2,5 pontos percentuais de margem de erro, 64% dos americanos consideram que a questão racial é um assunto sério na América. Então, veja, o mesmo percentual, estatisticamente falando, o mesmo percentual de americanos que consideram que o coronavírus e o desemprego são problemas sérios, o mesmo percentual considera que a questão racial é uma questão séria na América. E a questão racial não é hoje uma questão séria na América, mas a capacidade de influência, a gente sempre fala aqui que a mídia vem perdendo a sua importância, né? E isso é verdade. As pesquisas aqui, o Gallup sempre faz uma pesquisa, só cerca de 15% dos republicanos dão alguma importância para a mídia, mas cerca de 60% dos democratas confiam no que a mídia diz. Então, o poder desses meses da mídia martelando esse assunto racial foi muito forte e muito efetivo contra o Trump. Agora, isso cansa. E as imagens do Chaz, da zona ocupada de Seattle, dos riots da Quinta Avenida Tapumada, todas essas imagens ficam. E a lembrança das pessoas do caos, essa lembrança fica. Então, eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Seu Sepúlveda, mas acho que é muita energia, há um entusiasmo. Perfeitamente. Vamos avançar com a pauta então, pessoal? Ou você quer comentar mais alguma coisa, Seu Sepúlveda? Seu Sepúlveda? Não, uma coisa que me chamou a atenção, também foi o seguinte, a gente costuma falar disso, mas o que é que o Trump disse no discurso? Eu vi algumas partes do discurso e ele me chamou a atenção, ele levantou um problema que é um problema que é um problema que a gente vê que gira na cabeça dos americanos, que é a identificação das elites com a esquerda. Quando isso, digamos, não é uma coisa que estava sendo melhor destrinchada, mas há uma boa parte das elites que são de esquerda. E o Trump aborda esse assunto no discurso, quando ele, inclusive, diz as elites são vocês. Não sei se você acompanhou isso aí, eu achei muito interessante, e depois ele também fala sobre, creio que é nesse que ele fala sobre a questão do judiciário, né? Perfeitamente. Bom, vamos seguir então. Aproveitando, já que estamos no Trump, né, vou pegar aí esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre a questão da votação esse ano, né, das eleições propriamente ditas esse ano, né, porque há uma discussão aí sobre a possibilidade de haver a votação por correspondência. Está se propondo fazer nos Estados Unidos, Paulo? Olha, já existe, não é algo novo. Eu já participei de uma campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos em 2015, uma campanha para
prefeito, e pude acompanhar um pouquinho de perto como é o processo eleitoral aqui, e é muito curioso para a gente. Você aqui pode... Como é que funciona o processo eleitoral aqui? Você, em primeiro lugar, não é qualquer um que vota, tá? É óbvio, você tem que ser cidadão americano, mas não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro que você tem que registrar previamente para votar. Então você tem um prazo, que eu não me lembro mais se é abril, para a eleição de novembro, mas você vai lá, se registra e diz, olha, eu quero votar este ano. E aí você cumpre um registro eleitoral. E a partir daí, você pode decidir se você quer votar fisicamente, presencialmente, como todos nós estamos acostumados aí no Brasil, ou se você quer votar por correio, inclusive podendo votar antecipadamente. E aí, como é que funciona? Você recebe um formulário por correio, como se fosse uma urna. Você pega esse formulário, marca lá o candidato que você quer votar, assina. Essa assinatura ela tem que ser igual a do seu registro que você fez previamente para votar, e você envia para a sua zona eleitoral, vamos chamar aqui, tá? E a partir daí a sua assinatura, na hora da eleição, antes até, nos casos de quem vota antecipadamente, as assinaturas são conferidas e os votos são computados. Até aí tudo bem? Alguma dúvida ou não? Perfeito. Bom, o que acontece? Essa modalidade de voto tem crescido muito, tá? Ela na década de 90 ela equivalia só a 5%, se eu não me engano, dos votos totais. Mas na eleição de 2016 ela já chegou a 20%. E existe um problema muito grande com essa modalidade de votação, porque ela é muito mais suscetível à fraude. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro aqui na minha casa, na Flórida, há 5 anos. O antigo residente é registrado como eleitor. Todos os anos, todas as eleições, eu recebo este formulário dele, com o nome dele, para as eleições. Todos os anos eu recebo. Obviamente eu nunca fiz isso, jamais cometeria, inclusive é crime, mas eu poderia, se fosse uma pessoa antiética, ter pego esse formulário, votado lá, Trump, senador e o caramba, escrito uma assinatura qualquer e enviado para ele, para a zona eleitoral. Meu voto seria computado? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Por que talvez sim, talvez não? Ora, pelo amor de Deus, gente, não é possível que ninguém tenha visto uma fraude em assinatura de cheque ou de cartão de crédito. Com as assinaturas mais bizarras do mundo. As assinaturas são conferidas, algumas eletronicamente, depende do estado aqui, eu sempre gosto de frisar isso, as eleições americanas não são, e eu tem no meu canal no YouTube, fez parte da última live que eu fiz. As eleições americanas, elas não são eleições nacionais, elas são eleições dentro de um estado e os estados elegem o presidente. Então cada estado controla a sua própria eleição e as regras são estaduais, os comitês são estaduais, não existe um Tribunal Superior Eleitoral que coordena as eleições em todo um país. Então cada estado tem a sua norma. Existe, o que o Trump e o Bill Barr, o procurador-geral, atentaram para a possibilidade foi de que potências estrangeiras falsifiquem estes que chama de mail-in ballots, né, esses votos por correio, e alterem o resultado da eleição. E aí o que me impressiona é você ver fact-checker e tudo mais falando assim, é impossível alguém fazer isso, porque de fato isso acontece, cada condado tem vários tipos de formulário. Então o meu formulário é uma técnica antifraude, o formulário que chega para mim tem que bater com o formulário que está catalogado para ser enviado para o meu endereço. E aí eles são um pouco diferentes, com essas mesmas técnicas que tem quando você faz papel moeda. Pô, mas isso roda em alguma gráfica.
Não é possível que a falta de imaginação desse pessoal para como é que trabalha, como é que trabalhava a KGB, como é que trabalha a FSB, como é que trabalham os serviços de espionagem chineses, iranianos. Os iranianos são reis em guerra de informação. Não é possível que o pessoal não saiba que servidores são hackeados, pedidos são hackeados. É o mesmo pessoal que garante que a urna eletrônica brasileira é infraudável. É o mesmo pessoal. Falta imaginação e conhecimento de história. Perfeitamente. Então nós temos realmente um problema à vista aí em novembro desse ano. Provavelmente nós teremos aí essa questão vai aparecer aí ao longo do ano inteiro e talvez até depois das eleições, né? É uma questão inverificável, porque como é que você vai... Não sei se vocês já assistiram, com certeza assistiram a um processo de apuração aqui. A urna aqui, em todos os lugares, ela muitas vezes é eletrônica, mas com recibo de papel, né? E aí, de novo, eu não quero entrar nesse mérito, mas porque varia de estado para estado. De novo, as eleições são um tema estadual. Mas como é que você consegue garantir no dia da eleição que as assinaturas são válidas? E se você anuncia um resultado fraudado, será que hoje, com o Donald Trump, você teria condições de acontecer como aconteceu, não por uma questão de fraude, mas por uma questão de erro? A eleição do George Bush de 2000, será que você conseguiria, com uma recontagem dos votos? Imagina se você anuncia que o Joe Biden é o candidato. E é o seguinte, as pessoas são muito preocupadas com eleições nacionais para presidente e esquecem, fazem de conta que não existem as eleições para as cadeiras na Câmara, que são distritais e, portanto, são decididas por pouquíssimos votos, e o Senado. Então você, na verdade, em determinados colégios eleitorais, onde o Trump ganha, estados onde o Trump ganhou na última eleição por 10 mil votos, disputas de cadeiras eleitorais que você precisa muitas vezes de 300 votos para você virar uma cadeira em direção aos democratas. Quer dizer que e candidatos republicanos importantes, quer dizer que o pessoal acha que isso é impossível? Ora, é muita falta de imaginação e muita falta de conhecimento histórico das coisas que governos inimigos meu Deus, basta olhar a história da KGB e ver o que a KGB já fez dentro dos Estados Unidos. O pessoal rouba projeto de foguete, não vai conseguir fraudar 300 votos num condado por correio. Então é brincadeira. E aí os fact-checkers, eu fico revoltado, eu fico bastante revoltado com a imprensa, porque se eles falam que absurdo o presidente dos Estados Unidos está falando isso. Você acha que o presidente dos Estados Unidos está falando isso do nada? Quantos relatórios de inteligência? As pessoas não sabem, porque não acompanham. O presidente americano recebe um negócio todo dia. Se chama PDB, Presidential Daily Briefing. E todos os dias tem lá todas as informações, principais informações de inteligência. O pessoal não gosta disso no Brasil, porque, inclusive, se o presidente brasileiro começou a pedir isso para a Polícia Federal e o ministro da Justiça achou um absurdo, né? O ex-ministro da Justiça achou um absurdo. Mas o normal é o presidente receber isso. Você acha que o presidente está falando isso do nada, ou será que ele acha que já perceberam que existe alguma influência? Agora, o mesmo pessoal que acha isso absurdo disse que os russos influenciaram a última eleição por causa de perfil no Twitter e no Facebook. Vai pastar, pô. Se você puder, tem algum comentário a fazer sobre isso? Uma pergunta? Eu achei interessante esse último paradoxo que o Paulo pôs aí, né? Quer dizer, os mesmos que dizem que é impossível isso são aqueles que quiseram fazer um estrondo dizendo que o Trump tinha sido eleito por influência russa, etc. Então, quer dizer, é uma contradição completa, né? Mas completa. Agora, essa questão do voto por correio, será que ele aumentaria por causa da questão do coronavírus? Não.
Essa é a ideia. E alguns países, acho que a França, estão reativando e fomentando o voto por correio, como o coronavírus virou uma justificativa coringa, aquela carta coringa, o super trunfo, para você fazer o que você quiser. Então qualquer agente, mas ele só funciona quando é a teu favor. Então é o seguinte, quando o Trump está querendo fazer um comício em Tulsa durante o coronavírus, o Trump é irresponsável. É um absurdo. Quando o Bolsonaro está querendo mandar, o Bolsonaro não manda para manifestantes, mas quando os manifestantes pró-Bolsonaro querem se reunir durante a época do coronavírus, é um absurdo. Isso aí é uma irresponsabilidade. Agora, quando protesto Black Lives Matter, a Sociedade dos Médicos Americanas, a OMS, começam a dizer que não tem problema, que não tem transmissão entre assintomáticos, não sei. Na eleição em novembro, não me lembro mais, mas 12 de novembro, sei lá, não me lembro mais quando de novembro, tem que olhar aqui, mas a eleição em novembro, a gente está em junho, tá? Lembrando que o ciclo do coronavírus, na maioria dos lugares, foi aí de 3 meses, inclusive no Brasil está sendo assim. A gente está em junho, então você ainda tem agosto, setembro e outubro para ter uma segunda onda de coronavírus. A eleição em novembro. Mas aí começa, a justificativa corona, não pode votar no Brasil, porque tem projeto de lei no Senado agora, eu li hoje de manhã, também para adiar as eleições para dezembro. Então, o objetivo, a carta é coringa, eles usam para o que eles querem. Então agora estão usando para adiar a eleição. Agora, o eleitor não é idiota, né? O eleitor não é idiota. É 3 de novembro a eleição aqui, tá? O doutor Marcelo Ribeiro me avisando, é 3 de novembro. Um abraço para o doutor Marcelo Ribeiro, que vai fazer comigo um programa essa semana aí para o meu canal. Mas já 3 de novembro, dá tempo de ter onda, de sair onda, mas agora eles usam para o que eles querem, o corona. Quer inventar? Daqui a pouco vai ter outra coisa, eles vão inventar justificativa de corona também. Agora, só vale em favor deles, entendeu? Quando é protesto Black Lives Matter, não pega a corona, tá imune. Protesto de torcida organizada no Brasil, tá imune, fica tranquilo. Eu via o furor, não furor, mas assim, mas como a Globo noticiou a fala de um dos organizadores do Antifa, né, aqui no Brasil, dizendo o seguinte: os riscos à democracia, né, no caso, os riscos representados pelo Bolsonaro, porque é um ditador, etc., né, lógico, os riscos à democracia são mais graves do que o risco do vírus. Aí a Globo bota aqui em destaque, em manchete, aí tudo bem, né? Aí não há distorção, né? Mas realmente, o corona virou uma fórmula, né, para tentar manter os conservadores em casa. Só. É a carta que eles puxam, quando eles querem a corona. Aí você fala, mas peraí, você estava na rua, você estava dizendo que era festa da democracia. Na semana passada, lá, tá na zona autônoma de Seattle, todo mundo fazendo quase que orgia na rua. Não, mas aí é festa da democracia. Pô, mas peraí, e eu não posso ir fazer uma manifestação legítima? Não, aí é protesto antidemocrático, você vai matar a vovó. Porra! Mas é óbvio que as pessoas percebem isso. E o que está acontecendo, e um dos motivos do que se está chamando de nova onda, segunda onda aqui nos Estados Unidos do corona, é que eu estive em Orlando agora, nesse final de semana, e tenho andado aqui pelas cidades e saído para jantar. Já tem muita gente que ligou o dane-se e não usa mais máscara, não usa nada, porque, fala, meu irmão, se nego pode protestar, podem 50 mil pessoas protestar juntinhas, por que eu não posso abrir? Os restaurantes já abriram 100%, embora a lei diga que tem que ser 50%, as pessoas começaram a desobedecer a lei, porque a lei ficou completamente desacreditada. Então todo o distanciamento social que estava acontecendo aqui, uma tentativa de novo achatar a curva, não morrer ninguém a menos, então tudo isso que está acontecendo perde a credibilidade.
Perfeitamente, perfeitamente. Vamos seguir então, gente, vamos seguir com a nossa pauta aqui de hoje. Vamos um pouquinho, vamos vir para o cenário nacional, né? Nós temos uma discussão a respeito de impeachment e pedidos de impeachment de ministro do STF, em especial o Alexandre de Moraes, sendo protocolados no Senado, né? Vale lembrar o seguinte: no Senado, você, para que haja o pedido de impeachment, né, do ministro do STF, o pedido tem que ser protocolado no Senado e não na Câmara, né? E o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele tem a autonomia para decidir se vai colocar em votação, em apreciação ou não, como sempre foi em todos os pedidos de impeachment, né? O presidente ele tem o poder de pegar, engavetar, sentar em cima, fingir que não viu, né? Ou de colocar para acontecer, né? Seu Sepúlveda, estamos visualizando aí uma onda, né, no Senado parecida com a onda de crescimento de aceitação, né, do impeachment da Dilma em 2016. O senhor vê isso acontecendo? Há um paralelo entre as duas situações? O senhor vê isso aí? Concorda com isso? Eu, sinceramente, eu acho o seguinte: o Paulo até estava, antes de nós entrarmos no programa, nós estávamos conversando sobre ter sido levantado aqui no programa, no Radar da Mídia, acho que foi ele foi uma das pessoas que insistiu bastante nisso, que houvesse pressão sobre o Senado para que pressionassem o Alcolumbre para pautar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Uma coisa que eu achei curiosa é o seguinte: estavam ocorrendo todos esses abusos, inquéritos, tudo correndo, e não havia, ninguém falava nada. De repente, do nada, os senadores, como a senadora Soraya Trostnik disse, estou muito preocupada porque a invasão do poder do Supremo sobre o Parlamento, isso não pode ser. Depois, outros também. Começou uma onda que me chamou a atenção pelo... parecia que as pessoas estavam acordando. Ora, a vida deles é essa. Só agora que eles acordaram para essa situação absurda que a gente está vivendo. Bom, e começaram vários senadores a falar disso, mas são muito poucos até agora. E tem aquele grupo que tinha pedido a lava-toga, que de repente também se reuniu e veio pedir que é preciso fazer a lava-toga. Eu, sinceramente, acho que essa movimentação tem mais de jogo de cena do que de realidade. Embora eu considere que o Alcolumbre está participando, e outro dia ele fez um tweet que ele deixou isso claro, em que ele falava de ciência, legislativo e judiciário para tomar conta dos brasileiros. Você vê que o Poder Executivo desapareceu. O que é esse negócio de tomar conta dos brasileiros? Nunca soube que as pessoas elegem parlamentares para que eles tomassem conta de nós, né? Isso é mais linguagem de ditadura, né? Bom, e o Sr. Alcolumbre está completamente em silêncio sobre esses abusos, não fala sobre isso, ele está impedindo mecanismo constitucional, que está previsto na Constituição, portanto, constitucional, de resolver crises, de resolver abusos. Ele está... Bom... Eu vou pedir para Paulo, eu vou pedir para que você mute o seu microfone aí, por favor. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Pode seguir. Bom, então é o seguinte, isso é o que me está parecendo, Ítalo. Não sei se você... Eu sei que tem o senador Lazier Martins, tem aquele Alessandro Vieira, tem o Eduardo Girão, alguns que estão falando sobre isso. Mas eu não vejo uma medida efetiva para que isso vá adiante, para que haja uma pressão sobre o senador Alcolumbre para que haja essa votação de
um impeachment de ministro do Supremo. E o que me parece é o seguinte, o Supremo continua... Eu agora, evidentemente, nós estamos falando do Senado, mas você veja aqui, as inconstitucionalidades que foram feitas nesse inquérito sobre deputados, quebrando todas as garantias que os deputados têm, de ser uma brutalidade que nunca houve com as investigações sobre o PT. E agora, do nada, coisas que não têm nada. O Alexandre de Moraes falando para a imprensa que ele supõe que há uma rede criminosa. Que é isso? Supõe que há uma rede criminosa. Bom, isso é jogado sobre parlamentares e o Sr. Rodrigo Maia está num silêncio absoluto. Ele, que é presidente da Câmara, lutar pelas prerrogativas de independência desse poder. Mas não. E o Sr. Alcolumbre é a mesma coisa. Então, essa movimentação, e sinceramente, eu não estou com muita fé nela. Acho que é mais um jogo de cena, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que é mais um jogo de cena para que o Senado finja que está fazendo alguma coisa. Eu sei que o senador Lazier Martins, ele até quer modificar uma coisa que eu não sei se é apenas do regimento interno do Senado ou se é a disposição da própria Constituição. Creio que é a disposição da própria Constituição, que em vez de ser apenas o presidente do Senado que julga a procedência ou não de colocar em votação um impeachment de ministro, por exemplo, passa a ser uma decisão colegiada de todo o Senado. Portanto, não fique ao arbítrio apenas de estar comandando a casa. Não sei se isso está claro. É uma das tentativas que eles estão fazendo também. Mas o que me parece é o seguinte, Ítalo, estão sendo bloqueados todos os acessos de resolver a crise institucionalmente. Estão sendo bloqueados. Todos os caminhos para resolver institucionalmente estão sendo bloqueados. E como está dito por várias pessoas, inclusive naquele tal manifesto em que tinha militares e civis, está dito ali o seguinte, que há uma determinação clara de inviabilizar o governo. Ainda hoje, Daniel Silveira, que é o deputado que foi vítima desse abuso, ele diz claramente, está nítido e claro, até notei aqui, o interesse do establishment para desestruturar o governo. Presidente, assassinando a sua reputação e, claro, mantendo a hegemonia de grupos criminosos do sistema. Portanto, você nota que há uma articulação das instituições não para uma solução da crise, mas para agravar a crise e para tentar derrubar o governo. Isso, para mim, é uma coisa que parece que fica clara. Perfeitamente. Eu também tenho essa impressão. Eu confesso, eu não estou tão pessimista quanto o senhor, né? Mas não tenho razão objetiva para isso, né? Eu simplesmente não vejo ainda razão para ser pessimista, né? Eu vejo a movimentação, me parece muito parecida com o que aconteceu em 2016. Uma adesão aqui, uma adesão acolá, né? A coisa vai ganhando corpo, né? E o efeito manada acontece muito também dentro do Congresso. Né? O pessoal acha que não, porque são poucos, né? Mas não, acontece bastante sim. E vale lembrar que esse ano, Davi Alcolumbre depende da casa, né? Para tentar uma reeleição que, né, já comentamos aqui algumas vezes, é inconstitucional, porém tem um parecer aí de técnicos, etc., né? A favor, então provavelmente isso vai acabar acontecendo aí, vai acabar sendo deslizado aí por debaixo da porta e vai acabar acontecendo se, evidentemente, ele atender a casa, né? Isso vai custar o Alcolumbre também, né? Não vai ser de graça isso, né? Então, eu vejo que, né, essas adesões, ainda que não sejam sinceras, né, vão acabar criando aí um ambiente de cobrança, né? Foi mais ou menos o que aconteceu em 2016, né?
Assim, à medida que mais e mais deputados aderiam à ideia publicamente, ainda que não fossem sinceros, outros iam sendo forçados também a aderir para não ficar para trás, e a coisa ia desenrolando aí com uma bola de neve, né? Quando há apoio popular, quando há pressão popular, isso pode acontecer, né? Eu vejo que isso foi o que aconteceu em 2016, né? E tô esperando, né? Aí é uma esperança mesmo, né? Não tenho dados para afirmar, mas é uma esperança de que talvez possa acontecer também, né? Esse ano com os ministros do STF. Paulo, quer comentar alguma coisa sobre isso? Como é que você está vendo essa situação aí no Senado brasileiro? Olha, Ítalo, eu acho que a tua esperança ela não é tão infundada assim. Eu vou te dizer por quê. Hoje não existe nenhum grupo político, se você separar os grandes grupos políticos brasileiros, tá? Entre o grupo da esquerda, o grupo do centrão e o grupo da direita, vou fazer essa separação aqui um pouco grosseira, eu sei que não é 100% precisa, pode separar em bancadas evangélica e tudo mais, mas se você fizer essa separação, você vai ver que não tem nenhum grupo político que defenda com unhas e dentes e tenha simpatias por esse establishment judiciário brasileiro. Quem dava um grande suporte a esse establishment judicial, que era muito simbolizado pela Lava Jato, ela era a ala mais bolsonarista. Esse suporte acabou, pelo contrário, hoje é o grupo mais radicalmente ferrenho a esse establishment. Eu diria que a ala bolsonarista acordou para o perigo da democracia. Eu não vejo por que senadores que não têm simpatia em geral pelos ministros do STF não agiriam contra eles. Não vejo por quê. Principalmente se motivados por uma grande cobrança popular. De fato, o primeiro lugar que eu vi sugerindo que a cobrança popular fosse direcionada ao Senado e não diretamente ao STF, que o STF não vai se corrigir, e o instrumento na República que fiscaliza o STF, o check and balance do STF, é o Senado. O caminho que eu vi, o primeiro lugar onde eu vi isso ser comentado na internet foi aqui, o nosso programa aqui, foi o Terça Livre. E acho que talvez a pressão popular esteja começando a acontecer. O que tem que acontecer é que esse programa aqui, a gente tem mais de 200, 300 mil pessoas que assistem. Essas pessoas têm que ir lá. Eu vou colocar no meu Twitter, inclusive, o link para que as pessoas possam falar diretamente com cada um dos seus senadores. E cobrem deles que essa seja, sim, a prioridade deles. Eu não estou nem falando especificamente de impeachment. Talvez aquele negócio de CPI da Lava Toga eu achava muito ruim na época, porque da forma que estava querendo ser criado, muito incompleto e muito mal direcionado. Naquela época ainda existia uma blindagem, uma figura mítica do Sérgio Moro e tudo mais. Não, está na hora de abrir e descobrir o que está acontecendo, o que está por trás dessas decisões. Essas relações precisam ser explicadas. Como é que pode como é que é esse contato entre as pessoas próximas ao ministro Alexandre Moraes e o ministro Sérgio Moro? Como é que foi feito esse interrogatório do ex-ministro Sérgio Moro? Como é que as pessoas precisam entender isso melhor, talvez? Uma CPI seja o caminho. Mas a pressão aos senadores de que essa é a pauta do Brasil. Qual é a pauta do Brasil hoje? A pauta do Brasil é combater essa juristocracia. É a grande pauta. Então essa cobrança tem que ser feita. Eu não acho que a sua falta de pessimismo seja infundada, não, Ítalo. Acho que a sua falta de pessimismo é um instinto aí correto teu de que tem um movimento que está começando a ganhar força. Perfeitamente. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Sepúlveda? Não, eu gosto de ver as esperanças são racionais, não é esperança assim, a explicação do Paulo e a sua são racionais, realmente acho isso. Agora, nós precisamos ver o seguinte, nós estamos diante de uma situação em que
nós temos uma Suprema Corte que age fora da lei, e eles não têm mais respeito nenhum pela lei. Tanto é que muitos dos que agora estão falando aí, dos senadores que estão mostrando preocupação diante da decisão de se manter aquele inquérito ilegal no STF. Depois veja o seguinte, o Alexandre de Moraes é que eu não sei se vocês acompanharam tudo isso, mas o Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira ou quinta-feira, metade desse revogar artigos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, que é isso? O Supremo vai e revoga dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro para poder conduzir uma investigação do modo que eles querem. Que é isso? Quer dizer, isso é um país já sujeito a uma juristocracia mesmo. E portanto, essa necessidade do Senado se pôr em marcha seria muito urgente. Mas vamos ver até onde é que chega esse momento. Agora, não se esqueça o seguinte, ao mesmo tempo, outra coisa que esse mesmo Senado está votando uma lei que se tornou ainda mais absurda, um projeto de lei sobre tais fake news, completamente uma aberração de perseguição e uma aberração completa. Eu pessoalmente tenho muitas desconfianças em relação agora, que a pressão popular pode fazer funcionar, pode. Perfeitamente. Bom, vamos falar de pressão popular, então, um pouquinho depois do nosso intervalo. A gente vai comentar sobre as manifestações desse final de semana. Não saia daí. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso Radar da Mídia. Antes da gente continuar, você que esqueceu de dar o like aí, dê o like aí agora. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. A gente estava falando sobre pressão popular, sobre o Senado. E por falar em pressão popular, nada melhor do que falar também sobre manifestações. Ontem nós tivemos uma grande manifestação
né, no Brasil inteiro, né, para variar, e Brasília lotou para variar também, foi fenomenal. A gente teve a live de ontem, né, o terceiro esteve lá presente cobrindo. Se você pública, virou moda agora, virou não moda, mas assim, incorporou-se na tradição do brasileiro manifestar-se aos domingos. Ítalo, eu estava com muita curiosidade, para não dizer apreensiva, em relação ao que ia ser este domingo, diante de todas as ameaças, arbítrios, tudo o que tinha acontecido, inclusive por parte do governador do Distrito Federal, com atos brutais e com tentativas de cercear manifestações e tal. E me pareceu que houve uma adesão popular autêntica. Eu até vi uma coisa que me chamou muita atenção e que acho que é uma das coisas que fala de uma transformação que o mundo político não presta muita atenção. Eu vi uma chegada de pessoal que vinha em mulas, de uma boa quantidade de gente que vinha do interior de Minas. E eu achei aquilo muito interessante, porque era a expressão de um Brasil rural e de um Brasil bem fora dos radares da mídia. E esse pessoal estava ali se manifestando. Bom, depois outra coisa que me parece muito interessante é o seguinte: sempre essas pessoas manifestam algo a respeito do Brasil, de uma esperança que elas têm do Brasil, de um temor que elas têm para que o Brasil não caminhe numa linha que seria, para usar uma expressão, seria a venezuelização do Brasil. E o mais curioso é o seguinte, é que eu vi nas redes sociais manifestações dessas em muitos lugares. Lugares grandes e pequenos. E isso me chamou muita atenção. Depois de toda a intimidação, depois de todo o estado de arbítrio que nós estamos vivendo, isso me chamou muita atenção. Chamou a atenção positivamente. Como diz o Paulo, não são as maiores manifestações, mas elas têm uma vitalidade muito grande, o que noto. Agora, para mim, isso é um recado para aqueles que vivem de golpes palacianos, porque eles têm tramas palacianas. Por isso, vemos que eu acho que ontem aquela operação show foi uma verdadeira operação show. O próprio Daniel Silveira, foi policial militar, disse que foi uma operação organizada, no fundo, para coincidir com o dia da manifestação, de ir a tal chácara onde o perigosíssimo grupo terrorista estava-se paramilitar. E você vê o seguinte, a criação de uma narrativa, chega lá, tem uma máscara de ursinho, tem camisetas, tem uma faca que acho que em qualquer lugar tem, uma faca de cozinha, uma faca muito mais numa chácara, né? Bem, e isso foi bombardeado pela mídia, e a gente vê que a mídia estava preparada, junto com as autoridades, a uma máquina de colocar em marcha a ideia de organização criminosa que apoia o presidente. Mais uma vez eu digo o seguinte, uma das manobras mais pérfidas nisso foi essa etiquetagem de bolsonarista. Etiquetagem de bolsonarista. Porque acontece o que existe são brasileiros que estão preocupados com os rumos do Brasil. Além do mais, votaram no presidente ou apoiam o presidente. Mas essa etiquetagem de bolsonarista é feita para alimentar essa narrativa de organização criminosa. Veja que é o que diz o Alexandre, que os lados provavelmente integram uma organização criminosa, a imprensa faz parte dessa perseguição. E ontem
as imagens dessa operação, para mim, foram feitas, era criar uma pirotecnia policialesca para tentar intimidar, inclusive, os manifestantes. Isso não aconteceu. E esse sistema, eu avanço um pouquinho, esse sistema de pirotecnias policialescas falam muito a favor de um Estado totalitário. É assim que se criam histórias em Estados totalitários. Narrativas de perigos, quando eles querem reprimir pessoas que não estão de acordo com as suas ideias ou com as suas práticas, etc. Para mim, isso foi feito para prejudicar. Quem é que faz uma operação num domingo? Que foram fazer essa operação no domingo? E eu acho que o mais emblemático disso foi aquele áudio, né, daquele policial daquele policial civil, né, falando assim, isso aí foi, você chegou até a mencionar, isso aí foi mais vergonhoso do que aquela vez que eu entrei na casa errada. Eu imagino que esse povo deve passar também fazendo operação, né? A situação do sujeito fazendo uma operação e entrando na casa errada. Mas pro cara dizer assim, isso foi mais vergonhoso. Ele falou assim, e ele criticando o delegado dele, né? Se o delegado falou que a gente ia lá, que ia encontrar a gente armada até os dentes e tal, estouramos o portão do senhorzinho, chegamos lá, tinha 2 senhores lá dentro e não tinha nada, tinha faixa, tinha camisa, tinha placas, enfim, né? E o rojão, o mais assim, o mais próximo de algo perigoso era o rojão, né? Que não me consta que seja legal, né? Então, aí foi assim, e o ridículo, para completar, para coroar o ridículo, né? Foi o delegado pegando tudo isso e colocando assim apreensões como se fosse apreendido drogas e armas, né? Como que faz com as apreensões de drogas e fuzis na favela, né? Você bota tudo assim, tira foto, a coisa bem exposta, assim e tal. O delegado fazendo isso ao mesmo tempo, Ítalo. Pois não. Isso ao mesmo tempo que o Supremo proibiu o Sofaquim proibiu operações da Polícia Militar nos bailes das facções no Rio, e porque houve uma operação, ontem estava nos jornais, que a Polícia Militar vai ser punida por a operação que fez num baile funk nas favelas do Rio. Quer dizer, veja a contradição do que nós estamos vivendo. A contradição absurda. Uhum. É uma coisa aberrante. Por quê? Comandado por uma juristocracia que está impondo uma ditadura ao Brasil. Sim, justamente. Paulo, quer comentar alguma coisa? Eu fico estarrecido vendo muito oportunos os comentários do seu Sepúlveda. Me entristece muito como brasileiro que moro fora. A gente reclama aqui das coisas que acontecem na política americana. A Suprema Corte pisou na bola na semana passada. O próprio inquérito do Robert Mueller teve invasões e prisões arbitrárias. A gente já falou aqui sobre isso, sobre o caso do General Flint, sobre o caso do Roger Stone, até, que é uma operação espetaculosa para prender um apoiador do Trump, mas não chegam nem perto disso que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo a criminalização de uma ideologia, nenhuma ideologia, porque eu não considero que nós tenhamos nenhuma ideologia. A gente diverge aqui em relação a vários pontos. Nós temos uma visão de Brasil, mas a gente diverge em vários pontos, mas a criminalização. As pessoas estão entrando na sede da gente, aí no Terça Livre, e roubando nossos computadores por fake news. A pobre da Sarah Winter está aí um exemplo. Eu acho que vocês sabem o quanto, já transpareci para vocês, o quanto que eu discordo da forma que a Sarah Winter trabalha. Não acho que seja positivo, não acho que nos ajude. Independente disso, a moça está presa. Isso é um absurdo. Tinha que estar todo mundo manifestando pela defesa dos direitos dessa mulher.
É inacreditável que ela esteja presa. É inacreditável que ela esteja presa sem acesso a por que ela está presa. É uma violação, juro para você. Nem nos tempos bíblicos, acho que o último cara... Você vê, o próprio Jesus Cristo dizia que não sabia por que ele estava preso. As pessoas não sabem. Desde aquela época, desde o direito romano, você tinha o direito de saber por que você estava sendo preso. Isso não tinha. O pessoal fala de ditadura militar no Brasil. Isso é um absurdo. Gente, olha o que está acontecendo. Essa operação espetaculosa, entrada, invasão de domicílio, não tem mais limites, não tem mais nada. Não tem mais nada, estão sendo criminalizados. Eu faço um apelo às pessoas que, infelizmente, eu não posso ir ao Brasil protestar. Se eu pudesse, eu iria, como já fui, tantas vezes em 2015, 2016. Isso não dá mais para aceitar, gente. De novo, não estou falando, não é porque foi no Terça Livre, do qual eu faço parte, não. Eu estou falando de alguém cujas ideias são diferentes da minha, mas que eu defendo com muito mais entusiasmo, que é o caso da Sarah Winter. Não dá, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Casas estão sendo invadidas, liberdades estão sendo tomadas. É arma na cabeça da mulher do Alan. É invasão no sítiozinho dos caras lá. Porra, o tal do grupo criminoso que tinha fogo de artifício e uma máscara do ursinho puro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso vocês me entristecem muito nesse programa. Vou parar de falar aqui. É o caso de você perguntar, né, para um delegado desse, mas espera aí, com base em que, né, o senhor achou que havia armamento pesado ali? Qual que é o dado da inteligência, né? O cara não pode tirar uma coisa da cabeça, para não dizer outro lugar, né? Delimitar toda uma operação policial em cima daquilo, causar prejuízo para um senhor que não vai ser indenizado, lógico, né? Para chegar lá e dar com os burros na água, para não achar rojão e camisa. Sabe? Não existe isso. O cara tem que prestar contas do que fez. Né? Tem que prestar contas do que está fazendo. Não é possível isso. Né? Então, é uma coisa, é a casa de se perguntar. Mas é óbvio, né? A gente sabe como é que isso é decidido, né? Qual é o critério pelo qual isso é decidido. A gente sabe muito bem disso. Olha, eu citei um caso aqui no meu Twitter nessa semana, e eu estou tentando achar o nome do sujeito aqui, porque é um nome difícil. Mesmo que eu achar, talvez eu não consiga falar. Vamos lá. George, e aí tem 5 consoantes aqui. Rich sei lá. O cara é um cara da Geórgia, eu sei lá como é que se pronuncia o nome dele, mas ele está processando o Departamento de Justiça, que é o equivalente ao Ministério Público americano, e o Robert Mueller, que era o procurador responsável pelas investigações, tá? Porque no relatório do Robert Mueller é feita o nome dele é citado e é feita uma falsa imputação de crime a ele, e ele está processando pedindo $100 milhões de indenização, porque ele diz que a reputação dele foi afetada, e ele é empresário, e não está conseguindo fazer negócio internacionalmente. Então, o que muda? Mas por que no Brasil isso não acontece? Porque no Brasil, os funcionários públicos são, de certa forma, inimputáveis. Até a lei de abuso de autoridade, quem decide em última instância é o próprio STF. Então, é uma lei que ela é meio que circular, né? Mas, veja bem, o procurador aqui, o promotor, o Robert Mueller, vai respondendo a pessoa física. Pedido de indenização de $100 milhões é na pessoa física. E aí é o que o Nassim Taleb fala, skin in the game, você tem que ter a pele no jogo. A tradução do skin in the game é bunda na reta. Você tem que estar com a bunda na reta. Então, se um delegado desse toma uma decisão dessa e manda invadir um sítio, dizendo que vai ter armamento e não vai encontrar nada, ele tem que dizer qual é a base para que ele tenha feito essa ação, né? Que certamente teve por trás um mandado judicial. Qual é a base para fundamentar esse mandado? Se não teve base, ele tem que sofrer consequências em relação a isso. E é isso que muda. Eu sempre digo isso. Essa elite juristocrata brasileira, ela é inimputável para tudo. Para tudo. É a única profissão do mundo, porque se eu falar alguma coisa de errado aqui, e eu faço uma calúnia contra alguém, eu posso ser processado. Vocês todos também.
Todos nós podemos ser processados. Se você é médico e comete um erro com seus pacientes, e o seu erro foi fruto de uma conduta inadequada, desleixada ou dolosa, você pode ser processado. Se você é qualquer coisa, motorista, e você dorme e mata alguém, você é processado. Qualquer profissão, não tem nenhuma profissão, você pode ser qualquer coisa. As únicas profissões que você hoje pode agir sem sofrer as consequências são as profissões jurisdicionais. Então, de novo, para usar o termo do Nassim Taleb, falta bunda na reta. Só vai mudar quando esses caras realmente... E o pacote de abuso de autoridade, que é muito criticado, foi pelo menos um certo avanço nesse sentido. O problema é que centralizou toda a tomada de decisão no STF. Pô, aí não resolve, né? Porque é um jogo de comadre. Perfeitamente. Ítalo, o Paulo disse uma coisa que é interessante e eu acrescentaria algo a mais, porque também você estava falando disso. Então, qual é a base para fazer essa operação? Mas essa operação foi vazada para a imprensa e a imprensa fez uma cobertura, digamos assim, online da operação, imagens para todo o Brasil da perigosa organização terrorista. E as pessoas que fazem parte desse grupo e afinal de contas não há nada, como é que elas ficam? Quer dizer, fica gravado isso que o Paulo está dizendo. Não é apenas que houve operação, mas houve operação televisionada e a quem é que essa operação visa? Visa prejudicar, inclusive politicamente. Então, quer dizer, você vê claramente uma operação que manipula os organismos do Estado e as instituições do Estado com uma finalidade escusa, espúria. E já tem lei contra isso, né? A lei do abuso de autoridade daria espaço para o próprio vazamento pela imprensa, tem previsão na lei de abuso de autoridade, eu queria até pegar aqui a lei para mostrar, mas não deu tempo. Tem previsão, esse negócio se popularizou com a Lava Jato, e se vocês virem as conversas vazadas, vocês vão ver essa relação espúria. Bom, tem juiz e procurador hoje que arrumaram emprego imediatamente aí em revista, né? Essa relação espúria de conversa e de vazamento para a imprensa, ela ganhou e se tornou norma na Lava Jato. Você não tinha uma operação da Lava Jato que não tivesse um veículo de imprensa já na porta, esperando antes da pessoa saber que ia ter preso, ou saber que ia ter busca e apreensão. Eu vi isso pessoalmente, como testemunha acontecendo. Então, isso que o senhor Sepúlveda está dizendo é um caso desse que a imprensa já estava lá, chegou lá e acompanhou a operação e as imagens foram feitas, as reputações foram arruinadas. E aí? Tem previsão na lei, sim, tanto para a falta de base, falta de critério na operação, como tem previsão na lei também para o vazamento da operação para a imprensa. Porque, veja, vazamento de operação sigilosa para a imprensa agora, além de imoral, é criminoso. Então, eu não estou dizendo que não sei quem foi o responsável, quem foi o juiz, quem foi o delegado, eu só estou dizendo que tem previsão legal. Paulo, outro dia houve um bate-boca entre ministros do Supremo e um deles acusou o próprio Alexandre de Moraes de ficar fazendo vazamentos para a imprensa. Isso não foi ninguém que disse, foi um ministro supremo do outro. Vou ver se... Acho que foi o Marco Aurélio. Provavelmente foi o Marco Aurélio ou o Gilmar, que são os dois grandes críticos destas práticas e ganharam ódio de muita gente da direita brasileira, mas a gente tem que olhar e ver onde que a gente errou. Tem que fazer meia-culpa, porque a gente não está certo sempre. A gente batia a palma para Sérgio Moro, tem que lembrar disso. E hoje já é incontroverso de que que a separação que deveria haver entre investigadores e julgadores não existe. Ela já não existia nas conversas que apareceram na Vaza Jato entre juízes e procuradores, já não acontecia, até o ponto que, como isso foi sendo aceito, chegou hoje no STF, onde, bom,
Se antigamente, se não tem problema o juiz combinar a ação com um delegado e com promotor ou procurador, qual o problema? Por que não centraliza tudo numa figura só, uma figura mítica e quase que endeusada de um ministro do Supremo? É isso aí, a gente foi nesse slippery slope aí, a gente foi nessa pista molhada, derrapando, até que chegou na situação atual. Mas o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio já eram críticos disso aí, desses vazamentos para a imprensa. Repara, é só um agravamento de algo que já vem acontecendo. Justamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, né? No final das contas, o que está acontecendo hoje não é uma mudança do modus operandi daquilo que já vinha sendo feito, né? A única diferença é que agora, né, o demônio está gritando mais alto, né? Mas se a gente não parar agora, vai piorar. A gente não chegou no fundo do poço. Então, agora estão prendendo a Sarah Winter. Daqui a pouco estão prendendo você, o Alan, o seu Sepúlveda aqui. A mim fica mais difícil prender aqui nos Estados Unidos. Mas, de repente prendem, né? Daqui a pouco estão prendendo os outros. O empresário, o Facuri, né? O Faca, que deu dinheiro para manifestação. E qual o problema de dar dinheiro para manifestação? E qual o problema? A manifestação é antidemocrática. E essas coisas elas vão se agravando. Se você... minha mãe falava, quem muito se abaixa, o bumbum aparece. Então a gente vai deixando, vai abaixando, vai aceitando. É a Sarah Winter, realmente. Não tem problema, ela realmente era muito extremista. Busca a apreensão do Terça Livre. Mas o Terça Livre também é extremista, e aí vai. Daqui a pouco, quais são os veículos que são permitidos e quais não são mais permitidos? Quais são as posições políticas que são permitidas e quais não são permitidas? Os protestos são antidemocráticos agora? E a coisa vai se limpando. Perfeitamente. Perdi nossa... Deixa eu achar aqui de novo a nossa pauta, aqui só para minha colinha, né? Na verdade, a gente começou em manifestações e mesmo sem eu puxar a linha, nós entramos já na nossa terceira pauta nacional, que é a questão da deterioração do sistema brasileiro, né, Sepúlveda? Acabamos já entrando. Ítalo, eu queria só ressaltar aqui uma coisa, que quando nós falamos da imprensa, enquanto a imprensa colaborando, a imprensa está se tornando uma espécie de aparatique do Estado para promover a perseguição. A revista é uma das coisas mais seriosas que eu já vi. Ou seja, eles montam uma narrativa criminosa de ideia de crimes praticados por uma série de pessoas que seriam apoiantes, inclusive ministros do presidente, e falam de uma organização terrorista. Bom, isso é um verdadeiro aparatique, é os tipos que comandavam as narrativas na União Soviética e tal, para fazer as perseguições. E você vê que como é que o Tuma diz claramente que uma das técnicas que o PT usava para fazer perseguições era reportagens nos meios de comunicação que, sem prova, sem nada, avaliam para o assassinato de reputações. Aquilo ali é claramente isso. Né? Isto é, eu queria só dar essa nota, porque isto é mais ou menos concomitante com essa operação lá na chácara também. É uma coisa que é um conjunto, né? Uhum. Perfeitamente, Sepúlveda, perfeitamente. Bom, vamos avançando então, nosso último tema aqui que a gente vai discutir hoje. Nós estamos vendo aí também o problema da tecnificação da Lava Jato, né, como esquema de poder. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão com a gente, seu Sepúlveda.
Como é que você vê o desenrolar da Lava Jato? A Lava Jato já prestou um serviço tão grande aí para o brasileiro, né? Se transformou em outra coisa, né? Virou outra coisa, deixou o que era. Olha, eu acho o seguinte, uma das coisas que é perigosa em toda a operação do Estado é que quem maneja as alavancas do Estado, se esse manejar não for reto, pode sempre conduzir a um abuso de poder e desviar-se. Bom, eu outro dia vi uma coisa do Moro, que é o antagonista, que me chamou a atenção. E eles disseram assim, PF lavajatista está sendo posta de lado. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte, PF lavajatista, mas o que é isso? Eu não conheço isso aí. Existe uma PF lavajatista? Quer dizer, então, a PF não é uma instituição? Existia um grupo particular chamado PF lavajatista? Isso é uma coisa que não cheira bem, isso aí. Não existe a PF lavajatista, existe a PF que vai investigar. Bom, o próprio Moro, quando veio para o Ministério da Justiça, ele trouxe toda a equipe da PF que trabalhava na Lava Jato. O que já alguém poderia achar um pouco estranho, né? Mas, enfim, se ele estava querendo trazer pessoas da sua confiança, aliás, é uma coisa que a gente se pergunta, por que é que o ministro da Justiça pode ter pessoas da sua confiança na PF e o presidente da República não pode, né? É uma pergunta que fica no ar. Mas uma pergunta que eu sempre me fiz foi o seguinte, se o Sérgio Moro, que tinha uma limitação enquanto juiz, claro, porque era um juiz de uma vara em Curitiba, uma vara federal, mas ele era um juiz, tinha limitações inerentes ao seu cargo, à sua posição. Passa a ser o ministro da Justiça e traz consigo toda a cúpula da PF que trabalhava mais diretamente na Lava Jato. O que era de esperar? Que fossem incrementadas as investigações e as ações da Lava Jato. Era o normal esperar. Você vê que a Lava Jato entrou numa espécie de limbo e nunca mais houve nada. Ele agora fala de combate à corrupção, etc., mas no tempo que ele foi ministro da Justiça, ele não levou isso para frente. Bom, depois, ele sai do governo com uma briga que, no fundo, aliás, eu não sei se até foi o Paulo, eu acho que foi o Paulo a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso. O Paulo escreveu um tweet dizendo o seguinte, pô, mas ele está acusando o presidente de interferir, e será que não é ele, ministro da Justiça, que está interferindo politicamente na Polícia Federal? Acho que foi o Paulo que escreveu isso. Eu disse assim, isso aqui está muito bem observado, né? Porque, afinal de contas, assim, sem intervenção política do presidente da República, e ele é o quê? Ele é um ministro, ele é um político. Ele não está interferindo na Polícia Federal. Bom, e isso chamou muita atenção. Ou seja, então ele era o herói da luta contra a corrupção, mas nunca mais houve grandes operações contra a corrupção. Segundo, o Lula é solto pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto ele já é ministro da Justiça, portanto ele é um político, não é mais um juiz, e ele se abstém completamente de criticar o Supremo por isso. Ora, ele é um ministro, ele tem que ter força política, ele pode sim lamentar que a luta contra a corrupção esteja sendo combatida pelo Supremo, fazendo com que o homem que dirigiu uma imensa máquina de corrupção no Brasil seja solto.
o Zé Dirceu também e tal. Mas não é só isso. Ele hoje já não é nem ministro da Justiça, nem juiz, fica escrevendo para tudo que é artigo, fica fazendo vídeo na Cruzoé e tal. Onde é que está a crítica dele ao Supremo? Pelo combate que fez a Lava Jato. Ele fica atacando o presidente. Outro dia, inclusive, atacou o presidente dizendo que o presidente teria gostado que o Lula fosse solto. Qual é a prova que ele deu disso? Nada. Mas o Supremo que libertou o Lula, ele não critica. Você já viu alguma crítica do Sérgio Moro a que o Congresso brasileiro é dirigida por uma pessoa que é investigada na Lava Jato, que tem denúncias, tem relatórios da PF dizendo que ele é corrupto? Você já viu alguma crítica dele ao Rodrigo Maia? Nada. Então, que lutador contra a corrupção é o Sérgio Moro? Agora, ao mesmo tempo, esse homem está aprovando a perseguição que está sendo feita no Supremo com um inquérito legal. E um diz que é uma perseguição aos extremistas. Outro carimbo gratuito. Mas, além disso, há ainda outro ponto. Uma coisa que é estranha é o seguinte: o que o Sr. Sérgio Moro e o procurador, que já não é mais da Lava Jato, mas que também está na Cruzoé, aquele Fernando, eu agora não me lembro do nome dele, que era um dos mais conhecidos da Lava Jato, por que eles... Né? Carlos Fernandes, exatamente. Por que eles, imediatamente após a operação do Queiroz, ficaram pedindo delação premiada, não sei o quê? O que eles têm a ver com isso? O que eles têm a ver com isso? Por que o Sr. Sérgio Moro ficou dizendo que o relatório foi aprovado na CPMI das fake news do Congresso tinha errado em tal ponto? Mas o que ele tem a ver com isso? Ou ele era o fornecedor oculto de informações para a montagem do dossiê que visava uma perseguição? Então, o que parece é o seguinte: de repente você vê que a estrutura da Lava Jato parece estar sendo aproveitada para um projeto de poder. E isso se coaduna muito bem que o grande órgão que fazia os vazamentos da Lava Jato, quem era? O antagonista. E onde é que essas pessoas foram parar como articulistas? No antagonista. Então, era nesse sentido que eu queria aqui fazer essa consideração para a Lava Jato, e faço mais uma consideração última. Por que a Lava Jato foi em cima de crimes menores que eram reveladores de um crime maior? Ou seja, por que a questão do sítio Atibaia ou do apartamento eram incriminados? Porque era uma maneira de um pagamento de um esquema muito maior que era o Petrolão. Por que isso não foi investigado no seu conjunto? Por que isso não foi investigado no seu conjunto? Por que esse combate não continuou? E uma coisa misteriosa: por que a Lava Jato nunca chegou... Isso não sou eu que digo, era aquela corregedora do Conselho Nacional de Justiça, que era uma juiz ou desembargadora da Bahia, que dizia: por que a Lava Jato não chegou ao judiciário? Por que ela não chegou ao judiciário? De fato, né, nós temos aí... Isso é uma coisa que a gente já vinha falando muito nessa Sepúlveda, e a gente nós acreditávamos isso, né, no crédito que nós dávamos a ideia de um despreparo do Moro, né? A gente falava muito, né? Falava assim: olha, isso aí, toda essa no Petrolão, mesmo o Petrolão considerado em seu conjunto, né? Ele não dá conta de se explicar sozinho.
Ele só se explica através de um esquema de poder, né, que nasce no Foro de São Paulo e que tem por objetivo ir minando aos poucos as instituições democráticas do Brasil, né, com o PT no topo. É só isso que, assim que se explica o Petrolão. Isso nunca chegou-se lá. Nunca chegou-se, por exemplo, qual foi o destino do dinheiro roubado. Né? Achou-se ali, né, o dinheiro... Né, e a Dilma, por exemplo? A Dilma nunca foi tocada, né? A Dilma, por que a Dilma nunca foi investigada? Exatamente, por que ela não foi investigada? Quando eu estou dizendo isso porque ela cai exatamente sobre isso que você está dizendo. As denúncias que existem contra ela, que ela usou o esquema para favorecer a Venezuela, favorecer outros países, como você está dizendo aí, e eram esquemas internacionais. Por que ela nunca foi tocada? Por que a Lava Jato nunca foi atrás dela? Exato. Muito bem. Eu pergunto para vocês. Diga lá. Olha, será que houve alguma mudança mesmo? Ou será que nós só estamos vendo o agravamento do que já existia, mas era conveniente para a gente? Vamos lá. Prisões, as críticas eram prisões arbitrárias sem base legal. Estamos tendo prisões arbitrárias sem base legal. Vazamentos de inquéritos para a imprensa, de operações para a imprensa. Estamos tendo vazamentos de inquéritos e operações para a imprensa. Vamos lá. Investigações e coletas de provas feitas ilegalmente. Também estamos tendo. Prisão com objetivo para forçar a delação premiada. E o caso do Queiroz. Eu nem sei se o Queiroz é culpado ou se não é culpado. Eu sei que não consegui ver qual foi a base para a prisão preventiva dele. O cara que compareceu a todas as vezes que foi chamado em juízo, etc. Não foi julgado, não foi condenado. Acho que nem réu é. Então, foi preso pelo quê? Prisão preventiva tem previsão legal. Tu estava com fuga? Qual era a fuga? Qual é a evidência real de que tinha de fuga? Então, por que teve prisão preventiva do cara? Aí no mesmo dia, Carlos Fernando no antagonista dizendo tem que fazer uma delação o quanto antes. O que foi a Lava Jato, se não prisões arbitrárias, respeitando a lei clara de prisão preventiva, com o objetivo de forçar delações? Bom, poucas pessoas sabem melhor do que isso, o que significa isso do que eu. Que mais? Vamos lá. Todos os expedientes, eles se mantêm. Só que agora eles estão sendo usados contra a gente. Mas o chicote muda de mão. É por isso que eu sempre falo, e tem muito a ver com isso que o seu Sepúlveda e o Ítalo estavam falando, que era aparentemente conveniente de que o PT fosse desbaratado e que alguém fosse... Mas a grande vitória para mim de 2020 até agora foi a queda da farsa do herói Sérgio Moro. Que herói é esse? O herói, até o mito e o arquétipo do herói é aquele que se sacrifica em torno de um bem comum. Como é que esses caras se sacrificam? Qual foi o sacrifício? O sacrifício é um salário de 100 mil reais, estabilidade, pensão para o resto da vida, intocável, chamado para ser professor universitário, vaga em tudo que é lugar, os melhores jantares, a imprensa incensando. Que sacrifício é esse? Sacrifício para mim foi o cara que tomou uma facada para se candidatar a presidente da República. Isso é sacrifício. O cara que teve a sua reputação arruinada, a sua vida devastada, a sua família, até a nora, objeto de matéria espúria. O cara sofre calúnia o dia inteiro. Isso para mim é sacrifício. Isso cabe para mim no arquétipo do herói. Agora, o cara que está lá, sacrificou o quê? Não, mas agora ele abriu mão para ser ministro. Pô, abrir mão para ser ministro? Que porcaria de sacrifício é esse? O cara fez um cálculo político. Entendeu? Então, a queda desse... Tá aí. O primeiro vídeo dele lá na Cruzoé, 140 mil dislikes, né? De reprovação a ele. Então, para mim, a grande vitória foi a queda do mito do herói Sérgio Moro. Não tem herói nada. Nunca foi herói. Os excessos estavam sendo cometidos já. Nós ficamos quietos porque nos eram convenientes. Mas isso não é bom. Você fazer a coisa certa do jeito errado
sempre, sempre, sempre dá errado. Sempre dá errado. Nosso Senhor Jesus Cristo fala: o homem prudente constrói a casa na rocha. A gente construiu uma casa na areia e está sofrendo as consequências de ter construído a casa na areia. Então, de novo, eu não posso aceitar a continuidade da narrativa, até que o Eduardo Bolsonaro começou a ensaiar, a falar isso. O Sérgio Moro prestou um grande serviço ao país, não sei o que. Não. É a mesma coisa que você dizer que o Stalin prestou um grande serviço ao mundo quando combateu o Hitler. Foi taticamente conveniente. Foi taticamente conveniente. Mas talvez tenha sido até o único jeito, talvez. Vai saber. Não sei, aí você começa a entrar no mundo hipotético. Mas casa na areia, não foi casa na rocha. Casa na rocha é prender do jeito certo, desbaratar o PT e o Lula e a Dilma, pela subversão da República, por um esquema internacional de subversão de várias repúblicas, da América Latina inteira. Porque não foi só no Brasil. O problema é internacional. Quem financiou o regime cubano? Você puder? Eu até costumo dizer o seguinte, que eu sei que é um pouco força de expressão, mas era preciso uma Nuremberg do PT, porque é uma obra de conjunto. É o que você está dizendo, quer dizer, uma obra de conjunto, e não coisas pontuais. Era preciso uma obra de conjunto, porque esse negócio da Petrobras e tudo mais foi uma obra de conjunto de destruição, inclusive moral do país, com os esquemas de educação, de perversão, de criança, É um conjunto todo, e isso precisava uma Nuremberg. Mas eles nunca foi por aí que foram. E depois o seguinte, você via que havia ilhas que não eram tocadas. Havia ilhas que não eram tocadas. Por exemplo, eu não estou defendendo o Eduardo Cunha, mas o que foi feito com o Eduardo Cunha é absurdo. Por que o Eduardo Cunha está preso preventivamente? O ministro Supremo que prendeu... Por que o Eduardo Cunha, por exemplo, quando o Eduardo Cunha foi afastado e preso, o ministro Teori Zavascki diz: não há nenhuma previsão, está escrito, não há nenhuma previsão constitucional para fazer o que eu estou determinando, mas vou determinar. Mas como é que é isso? Isso é uma das coisas, é uma aberração. E está escrito lá. Agora, uma pessoa que... Perdão, seu Sepúlveda, o Eduardo Cunha está preso preventivamente. Sim, diga. Ainda. Qual é o motivo do Eduardo Cunha estar preso e o Lula está solto? Óbvio que eu não tenho nenhum apreço pelo Eduardo Cunha, não preciso dizer uma coisa dessa. Mas você construir a casa na rocha significa você defender o direito legal dos seus adversários também. Das pessoas que você não gosta. Eu não quero a Sarah Winter presa, eu não quero o Eduardo Cunha preso. Preventivamente, não quero. Foi julgado. O que diz a regra constitucional? É trânsito julgado? Eu até acho que o entendimento é esse mesmo. Trânsito julgado? Tá bom, é isso que diz a regra? Então, beleza. Quando for trânsito julgado, vai preso. Agora, está preso preventivamente, prisão preventiva de, 3 anos? Com base em quê? Qual é a base da prisão do cara? Mas, no entanto, foi taticamente interessante pelo anseio que a população tem, pela sede de justiça, de tanta impunidade. Foi tanta impunidade que eu digo a gente, como povo brasileiro, virou e falou assim: meu irmão, eu não quero nem saber, prende esses caras aí, porque isso é tudo vagabundo, eu quero mais é que prenda. Se está contra a lei, se está a favor da lei, eu não quero nem saber. Essa é a casa na areia. Exatamente. Agora, aliás, uma pessoa que escreveu está escrevendo uns artigos muito interessantes sobre isso, é o Paulo Enéas, porque ele sempre fez objeções a certos métodos, e ele está escrevendo uns artigos muito interessantes sobre isso. Agora, nós estamos vendo que esse esquema passa agora para o Supremo e passa para a ilegalidade total. E o próprio Supremo valida aquela ilegalidade. Que é outra aberração, né?
outra benção, mas agora vale tudo. Eu estava vendo essa semana, o Weintraub estava sendo considerado foragido na imprensa. O antagonista está falando de prisão do Weintraub. Prisão pelo quê? Prisão pelo quê? Qual o crime que o cara cometeu? O cara é foragido. Exato. Foragido nos Estados Unidos. Foragido. Como é que o cara pode ser foragido se ele nem réu é? Foragido. Se tivesse um mandado de prisão, e aí ele fugiu. Claro. Para fugir do foragido, né? Aquele que está fora, fugido. O cara veio aqui, não tem, vai ser nomeado para o Banco Mundial, a princípio. O que o cara não pode vir mais nos Estados Unidos? Ah, mas usou o passaporte diplomático. Enquanto constava o nome dele como ministro, ele tinha as responsabilidades. Enquanto não saiu a nomeação do Diário Oficial, ele poderia ter usado. Claro que poderia, não tem nada de ilegal no que ele fez. Utilizou de uma prerrogativa. Pode ter vindo em caráter oficial, mas utilizou de uma prerrogativa legal. Daí você dizer que o cara tá foragido, tá fugido. De quê? De quê? Qual o crime que esse cara cometeu? Ter dito que numa reunião privada, ter dito que, na opinião dele, então criminalizaram a opinião do cara. Pois é, bom, pessoal. E criminalizaram a opinião dele, mas acontece o seguinte: foi um ministro que difundiu criminosamente uma reunião sob sigilo. Aliás, só acrescentando uma coisinha, então, até a Janaína Pascoal vai dizer isso. Até a Janaína Pascoal vai dizer assim: nossa, mas a pessoa pode não gostar do Weintraub, mas dizer que ele está foragido? Mas foragido do quê? Se não há nenhum crime, não há nenhum processo, está foragido do quê? Ainda que ele fosse réu, ele poderia viajar. Ainda que você só não pode viajar quando caçam teu passaporte. Não tem nada. Claro. Justamente. Bom, pessoal, nós vamos caminhando aqui já passamos já nas 10 horas da noite. Eu queria agradecer primeiramente vocês que estão nos assistindo e aos meus colegas aqui de Radar da Mídia. Se você puder, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço, Ítalo. Mais uma vez, uma alegria também estar aqui com o Paulo. Uma boa noite a todos que nos assistiram e que venham a assistir depois também essa... Maravilha, Paulo. Obrigado aí também pela sua presença aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Sempre um prazer, sempre que convocado estarei aqui. Vou fazer um apelo aos espectadores aqui, os muitos espectadores que a gente está tendo. Não deixem de pressionar os seus senadores. Eu vou botar no meu Twitter para facilitar um linkzinho. Você consegue falar com o seu senador. Vai lá, cobra dele, pressão em cima que simplesmente cumpra o seu papel constitucional de fiscalização do Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que é para condenar, que não é para condenar. Cobre que o seu senador cumpra o seu papel constitucional. Ele é pago para isso. Não deixe de fazer isso, porque é a tua cobrança que vai fazer a diferença. Não pensa que uma só cobrança não. Tem 20 mil pessoas assistindo aqui ao vivo. Só cobrem que ele faça o que ele é pago para fazer. Ele é seu empregado, ele é seu representante. Maravilha. Então, a vocês que estão nos assistindo, recado dado. Um abraço para todos vocês. Excelente segunda-feira e a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.